Camila Moura, eu sou gerente de comércio internacional aqui na AmCham. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui para conversar com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando de internacionalização de empresas. E eu sou formada em Relações Internacionais, MBA pela FIA, inclusive, de International MBA. Morei nos Estados Unidos quase 2 anos, comecei minha faculdade lá. E trabalho na AmCham já há 9 anos na área de comércio internacional e tenho um background de ajudar empresas brasileiras e empresas brasileiras a fazer negócio fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, e americanas a fazer negócios aqui no país. Então a questão cultural realmente é muito vivida no nosso dia a dia, né? O Isaldo trabalha comigo. E foi quem conectou também, fez essa conexão com a CETAR e trabalha comigo justamente nessa área, ajudando a promoção e atração de investimento. Antes da gente começar, eu queria saber quem conhece a AmCham? Ótimo, muito bom. Eu vou começar a apresentação falando brevemente da entidade, alguns números, etc. Vou passar por um processo de internacionalização focada principalmente nos Estados Unidos e volto ensinando como que a AmCham trabalha com o processo de internacionalização, ajudando empresas a se expandirem fora do país. Eu peguei a última parte da palestra da Lucy, muito interessante, e quando você estava falando da questão dos americanos, de como que é visto o Brasil e da diversidade, nós fazemos muitas apresentações sobre o Brasil, muita economia, política para estrangeiros. E um dos primeiros slides, uma das primeiras frases que a gente coloca nas apresentações é Melting Pot Society. Então, que diz exatamente o que reflete o que é a sociedade brasileira, essa diversidade. E uma das coisas que eu brinco quando eu faço palestra também nos Estados Unidos é: vocês sabiam que uma vez eu ouvi que o passaporte brasileiro é um dos mais roubados internacionalmente. Então, porque o brasileiro pode ser qualquer um. Né? O asiático pode ser brasileiro, o negro brasileiro. Só aqui nós temos japoneses loiros, de olho azul. Isso só acontece realmente em poucos lugares do mundo, o Brasil é um deles. Então é muito bacana essa diversidade. Uma vez eu tive uma experiência também quando eu morava lá, e mostrando para uma amiga da universidade: essas aqui são minhas amigas no Brasil. Eu tinha uma amiga negra, japonesa, mas descendente, uma outra clarinha, loira, de olho azul, enfim. Ela falou assim: nossa, você tinha várias amigas estrangeiras no Brasil? Eu falei: não, isso não, são todas brasileiras, descendentes, mas são todas brasileiras. Então acho que isso reflete um pouco dessa diversidade, né, que nós temos, que é muito interessante. Bom, aqui só para retomar um pouco da AmCham, muito feliz que todo mundo praticamente conhece. A AmCham Brasil é a Câmara Americana de Comércio. Ela é uma entidade, é uma associação de empresas, hoje com aproximadamente 5.000 empresas associadas. É a maior AmCham fora dos Estados Unidos, então no mundo sendo aproximadamente 104 AmChams, câmaras americanas no mundo, e a AmCham Brasil é a maior delas, o que é um grande orgulho para nós. É uma associação multissetorial e também uma geradora de conteúdo e trabalha por um melhor ambiente de negócios no Brasil. Hoje existem empresas, falando de diversidade, existem empresas de mais de 40 nacionalidades que são sócias da AmCham. A AmCham passou por um processo, quando ela foi formada por empresas americanas, e as próprias empresas americanas decidiram que seria trabalhar por um melhor ambiente de negócios no Brasil, eles iam ter que abrir para empresas brasileiras e outras empresas. Hoje 70% das empresas associadas da AmCham são brasileiras e não americanas. Então isso é muita gente sabe, conhece, mas não sabe, e muito menos que tem 40 nacionalidades representadas dentro da entidade.
Aqui é só um pouquinho de um processo de expansão. A Amchan foi fundada em 1919 por essas empresas americanas que decidiram criar esse clube de negócios para trocar experiências. Então, a Amchan, desde a sua criação, influenciou diversas criações. Por exemplo, foi um dos primeiros provedores de internet, Amchanet. Foi um dos primeiros provedores de internet do Brasil. Ajudou na criação da Grade School, que é uma escola americana muito tradicional em São Paulo, da própria Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Etos. Então, a Amchan colaborou para a fundação dessas entidades, escolas. Então, teve o seu papel de contribuição, tem um contínuo desenvolvimento de propostas para o nosso governo, para o governo brasileiro, para um melhor ambiente de negócios, e teve um papel de liderança na formação de jovens talentos no Brasil, no Leadership Program, que vigorou durante muitos anos na Amchan, e entregou e formou para o mercado de trabalho mais de 2.000 estudantes universitários, que foi um grande programa da Amchan de formação de pessoal. A Amchan é uma escola, né? Muita gente conhece a Amchan, sabe, às vezes tem um filho, um primo, alguém que trabalhou lá, porque a Amchan realmente tem essa característica de formação de pessoas e coloca realmente os jovens em contato com situações do dia a dia, do mundo empresarial, que muitas vezes ele tem, se ele está dentro de uma grande corporação, ele não teria acesso, e a Amchan coloca essa responsabilidade para crescimento do jovem. E a expansão geográfica, né? A Amchan também é uma análise não só por número de associados, mas por também ter 14 unidades regionais no país, então presente nas principais capitais, de sul a nordeste. Ainda não tem uma no norte, mas provavelmente ano que vem vai ser aberto primeiro no norte do Brasil. Mas desde Porto Alegre até Recife, nós temos aí as nossas regionais espalhadas no Brasil, com escritórios, com funcionários. Hoje a Amchan tem aproximadamente no Brasil em torno de 350, 340 funcionários, sendo que 160, 70 ficam em São Paulo, onde é a matriz. E a Amchan tem um trabalho pioneiro na questão de sustentabilidade, que é o Prêmio Eco. O Prêmio Eco tem mais de 30 anos, imagina se falar de sustentabilidade de mais de 30 anos no Brasil. Ele surgiu justamente para tratar de sustentabilidade dentro das empresas, é um prêmio bastante consolidado, e que acontece anualmente na Amchan e premia diversas práticas de sustentabilidade das empresas. Aqui é para mostrar realmente esse processo de expansão, a divisão dos nossos sócios, né, no Brasil como um todo, o nosso membership. Então essas regionais foram criadas aqui nesse último ano, Joinville, Fortaleza e Campo Grande foram inauguradas. Campo Grande e Joinville foram ano passado, Fortaleza foi a última que foi inaugurada. Então, como eu falei, só não tem essa parte norte aqui no pontinho, mas isso vai ser provavelmente ano que vem, vai ter uma Amchan na região norte também. Bom, para falar um pouco, eu queria começar falando um pouco do processo de internacionalização como um todo, principalmente focado nos Estados Unidos, que é o mercado que a Amchan trabalha. O que nós falamos, né? Com muitas empresas existem, eu estava lendo o material de vocês e falando da expansão, da internacionalização de empresas brasileiras e o aumento do número de empresas brasileiras que investem nos Estados Unidos, no mundo, enfim, que estão se internacionalizando. Só para te explicar que eles estão falando, porque ela está traduzindo para eles. Perfeito. Tá? Eu até perguntei se for em inglês, mas em português. Não, perfeito. Não, ela vai traduzindo. Obrigada, desculpa. Se eu estiver muito rápido, pode falar. Mas aqui, o que nós falamos, né? Quais são as diretrizes principais para uma empresa que quer abrir fora do país ou que quer se expandir? Nós passamos, o próprio país passou por ciclos econômicos, ciclos políticos, e nós vivemos nesses três últimos anos, momentos muito prósperos no Brasil. Classe média, crescimento da classe C, diminuição da pobreza, crescimento alto uns 3, 4 anos atrás, o que levou realmente a uma expansão do mercado interno e uma atração de empresas estrangeiras muito grandes no Brasil. Eu trabalho na Amchan há 9 anos e no começo era muito difícil mesmo para falar de Brasil nos Estados Unidos, quando nós levávamos missões comerciais para os Estados Unidos, batendo uma porta no Brasil,
Brasil, mas o que é? Como é que funciona? Não sei, não conheço muito de Brasil. Há uns anos atrás, essa realidade virou, ela mudou completamente. As empresas começaram, as estrangeiras, principalmente americanas, a bater na nossa porta, falando assim, eu preciso entender o que está sendo falado de Brasil. Eu preciso conhecer o que é Brasil. A economia americana nesse período também passava por um crash, e as empresas precisavam de alternativas, e o Brasil parecia uma alternativa extremamente lucrativa e viável para que essas empresas viessem operar no país. Então nós recebemos uma onda de investimento, isso gerou um crescimento do investimento externo no país e impulsionou muito o nosso mercado interno também, e levou algumas empresas brasileiras, nós tivemos uma demanda muito menor nessa época de empresas querendo sair, porque o mercado interno estava extremamente bom, produtivo para as empresas, né, crescendo, a classe média aumentando, e então a exportação, o processo de internacionalização, a não ser para grandes empresas que realmente já tinham isso planejado, acabou sendo uma segunda opção, já que o mercado interno era um mercado excelente. Isso quando? Isso nos 4 a 3 anos atrás. Começou esse movimento. Desde o ano passado, isso começou a diminuir. Desde o ano passado, esse movimento já começou a diminuir. Esse ano, nós vemos a movimentação oposta. Esse ano, o número de empresas estrangeiras procurando o Brasil já não consegue ser um termômetro, por conta dos projetos que nós realizamos. O número de empresas americanas procurando o Brasil já vem diminuindo. Né? É um momento, principalmente esse ano, é um ano complicado para o país. E em compensação, o número de empresas brasileiras que voltaram a se interessar pelos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos começa a se recuperar, né, da crise, começa a crescer novamente, e as empresas olham os Estados Unidos como uma alternativa a esse momento, esse cenário um pouco nebuloso do Brasil. Eu ouvi ontem uma descrição desse momento do Brasil, desse ano do Brasil, de um americano, inclusive, que eu estava reunida ontem, e ele me falou assim, é o ano dos 3 carnavais no Brasil. Eu falei, é o ano dos 3 carnavais? Teve carnaval, a Copa e eleição. Eu falei, é o ano dos 3 carnavais no Brasil. E foi uma descrição que eu não falei, realmente ele traduziu o que seria esse ano para o país em simples palavras, e trouxe para mim uma reflexão, falou assim, realmente, quanto nós, empresários, enfim, tivemos alguns, claro, oportunidades com a Copa, mas muitos tiveram problemas, não sabe disso. Né? Então, muitas empresas, porque o Brasil realmente parou durante aquele período. Né? Até a expectativa de, nossa, por que os aeroportos, não teve problema. Né? Não teve problema de trânsito, não teve, foi feriado em São Paulo. O problema do trânsito foi resolvido por feriado. Né? O problema dos aeroportos também foi resolvido, porque o principal tráfego não é de turismo, é de negócios. Ninguém viajou. Os hotéis em São Paulo tiveram prejuízo durante a Copa. Então tem um legado, claro, foi um evento bem organizado, a receptividade do povo brasileiro fez a diferença, mas tem um legado. O que gerou, eu falei especificamente da Copa, mas é um ano de uma eleição também bastante incerta, um ano onde nós precisamos de mudança, um sentimento do brasileiro, do povo brasileiro, dos empresários, da necessidade de mudança, seja ela quem seja eleito na eleição, a gente sabe que precisa mudar. Então, é uma esperança, ao mesmo tempo é um ano de incerteza, é um ano de insegurança. E muitas empresas, a busca de empresas que estão batendo hoje na nossa porta, falando, eu quero sair do Brasil, é muito grande. Isso é ruim, não necessariamente está falando de um processo de internacionalização, onde uma empresa está expandindo, etc. Claro que tem esses casos. Nós estamos falando de executivos que têm sua empresa no Brasil, ele quer abrir uma filial fora, porque ele quer mudar com a família dele. Ele quer sair do país. Isso é talentos, que a gente está mandando para fora, é capital, é recurso. Então, é um cenário que gera uma preocupação. Não é uma expansão, né? É uma fuga. Uma fuga.
Eu tenho uma pergunta. Outras câmaras de comércio têm dito que a situação chegou ao ponto de empresas dizerem, então, empresas multinacionais dizerem, já fechamos na Argentina, estamos esperando as eleições para saber se fechamos no Brasil ou não. Vocês têm esse cenário também? Olha, eu posso te dizer, assim, nós ouvimos uma preocupação constante, sim, das empresas não chegar ao ponto de fechar. Ainda tem, né, o Brasil caminha, a gente espera que não caia nem na Argentina, então existe. O mercado brasileiro, ainda assim, ele é lucrativo, né? Ele é lucrativo para as empresas. Agora, realmente existe, não aconteceu das empresas americanas, existem algumas que sinalizaram, olha, realmente nós estamos esperando para ver o que acontece e para ver se os projetos caminham, se as coisas mudam para a gente sair, mas não é uma coisa, não, se acontecer isso nós vamos sair. Tem uma insegurança, mas nada vai ser decidido. Não, a minha questão é porque uma empresa, quando está numa situação de insegurança, ela tem vários steps e medidas que ela vai tomar. A primeira é reter, investir Sim. e tal. Em que ponto está isso nas empresas Ela está americanas? retendo. Ela só está retendo, Ela, por enquanto, parando ela está projetos. parando Está nem projetos, considerando. não contratando. Então, o que nós ouvimos é isso. Estou retendo projetos, os investimentos não aumentam. Exato. As contratações, as coisas estão segurando. Eles não fazem. Então, os projetos que estavam, ontem eu ouvi de uma empresa brasileira, brasileira, e eu conversando com uma empresa extremamente internacionalizada, e ele falou para mim, ele falou assim, nos últimos anos, isso nem de agora só, 80% do investimento da empresa não foi no Brasil, foi fora. E isso numa empresa que é daqui. Né? E eles falaram que pararam o processo de contratação no Brasil. Os familiares estão de volta, então eles estão retirando. Estão retirando. E agora, eles não. O que a gente escutou, assim, conversando com as empresas, o que vem demanda, é que não há um processo de saída ainda. Não há um processo de saída. Há um processo de retenção e de um olhar de vamos esperar para ver o que acontece e para ver se realmente as coisas tomam outro rumo. Algum movimento de pressão? Olha, existe, muito difícil, pressão, em que sentido? No As governo? empresas americanas utilizam a Amcham como ferramenta de pressão, ferramenta sim, de... não só as americanas, as brasileiras também. Elas, porque como nossos associados, as maiores empresas americanas são associadas, boa parte delas são. Mas pelo número de sócios, nós temos aí 15% do nosso membership que são as americanas. Então o nosso trabalho não é focado nas americanas. Então o nosso trabalho é focado em todas as empresas private sector. Então é setor privado, não necessariamente nas brasileiras, nas americanas. E existe uma pressão, sim, de mudança. Por exemplo, a Amcham fez um trabalho recente de levantamento com o setor privado das propostas para a melhoria da competitividade do país em vários segmentos, desde infraestrutura, reforma tributária, trabalhista, gargalo, e nós elencamos. O setor privado decidiu, isso, como eu falo, é feito num evento onde tem uma presença de 300, 400 empresas, 500 às vezes. Nós votamos em pesquisa com as empresas para identificar as prioridades. Essas prioridades são relatadas por um grupo menor, mais focado, onde é escrito propostas para o governo, e essas propostas são entregues a presidenciáveis. Então, foi entregue ao Eduardo Campos, na época, foi entregue ao Aécio Neves e foi entregue ao vice-presidente Michel Temer, foi entregue à presidente Dilma. Isso é a voz do setor privado. Ali tem empresas brasileiras, americanas, todos os setores. Existe essa pressão, sim. Inclusive, nós recebemos tanto o Aécio Neves quanto o Eduardo Campos na Amcham, em 2 momentos diferentes, para debater com o setor privado essas propostas e outras propostas que teriam impacto para o setor privado. Então, existe uma pressão da Amcham com o governo, sim. Bom, voltando aqui para o nosso processo de internacionalização, o que nós vemos das empresas
é que não necessariamente a empresa ela tem uma boa estratégia de entrada. E ela precisa de uma boa estratégia de entrada. Isso é o começo de tudo. Claro que a empresa ela precisa ser uma empresa que esteja estabelecida no Brasil, bem estabelecida, conheça o seu mercado, tenha um fôlego para isso, mas não necessariamente nós estamos falando, claro que internacionalização nós pensamos em Vale, né, Odebrecht, pensamos na Lagartas, mas não necessariamente empresas super grandes precisam, né, só elas conseguem passar por um processo. Empresas menores conseguem sim, mas precisam ter boas estratégias. Precisam ter capital, sim, de investimento, porque todo o processo de internacionalização requer investimento. É claro que ela começa com a exportação. Você começa exportando para aquele mercado, né? É natural você entrar, você sentir aquele mercado e a sua estratégia ela começa desde aí. Porque a definição do público-alvo, do mercado-alvo, é extremamente importante nesse momento. Então, a primeira coisa que você tem que definir. Depois eu tenho algumas coisas dos Estados Unidos que eu vou voltar, mas quando a gente fala de mercado americano, isso é extremamente relevante, isso é extremamente importante. O mercado americano é muito, muito maior do que o mercado brasileiro. Se você não identifica o seu público, o seu mercado-alvo, o seu nicho de mercado, impossível. Você não existe, pouquíssimas empresas no Brasil têm condições e capacidade de falar, eu vou vender para os Estados Unidos. Pouquíssimas. O que não significa, nos Estados Unidos como um todo, é muito difícil. Agora, nichos de mercado, eu vou vender para um nicho de mercado dentro dos Estados Unidos. Eu vou vender para a Flórida, eu vou vender para a Califórnia, eu vou vender para Nova York. É mais palpável. Por isso, o nicho, o mercado, algo é extremamente importante. Mapeamento de concorrência. Tem gente que não faz lição de casa. Isso é lição de casa. Mapeamento de concorrência. Imagina que estou num país que é um dos mais competitivos do mundo. Por que o meu produto ele é diferente ou quais são os concorrentes? O seu produto pode ser igual. Né? Por exemplo, existem biquíni. Por que né? Porque eu tenho biquíni, todo mundo tem várias empresas de biquíni nos Estados Unidos. Por que o meu produto vai ser diferente? O que eu vou fazer? Em que nicho de mercado que eu vou entrar? A questão aqui não é se eu tenho que entrar só com um produto que é extremamente inovador. Não. A questão aqui é conhecer a sua concorrência, é saber do diferencial dela. Regulamentação. Da mesma forma que nós temos aqui no Brasil Visa, Inmetro, enfim, para regulamentação de produtos e serviços, nos Estados Unidos tem também, e alguns são até mais rígidos, outros menos, e é muito importante entender as adaptações de produto. O que eu já vi de empresa, a exportadora, né, no processo de exportação, entrar com produto lá e o produto ser retirado, às vezes não entrar nos Estados Unidos, ter que voltar, e o custo dele voltar às vezes até maior, né, para o país do que quando ele foi, por conta de label, de etiqueta. Estava errado. Então, assim, é um despreparo, é uma coisa que para a empresa realmente é muito importante. A adaptação da operação, os canais de distribuição não são iguais. Não imagine que a empresa vai distribuir um produto lá e vai ser a mesma coisa que distribuir aqui no Brasil. Não é. Não é. Tem que, claro, tem nicho, tem setor, etc. Mas, na regra, a maioria das vezes não é. Você tem que descobrir como é que vai ser a operação. O site location, onde eu vou estar localizada? Bom, 90% das empresas que procuram chegam para mim e falam assim, eu quero ir para a Flórida. Flórida é o paraíso dos brasileiros. Flórida, para o americano, é Flórida. O Milton pode me corrigir aqui, mas eu já ouvi de várias vezes. Florida is something outside of the United States. Right? It's something not really United States. Florida. Florida. No. Certo. Brasileiros querem ir para a Flórida. O seu produto. Eu vendo pão de queijo. Meu mercado é mercado latino. Ok. Isso é bacana. Flórida é um lugar para você começar, interessante. Eu sou uma empresa de tecnologia da informação. Por que você vai começar pela Flórida? Existem outros lugares, outros clusters nos Estados Unidos que podem ser extremamente melhores para você. Claro, Silicon Valley, né? Vale do Silício.
que é muito conhecido. Sim, mas existem clusters de tecnologia na Pensilvânia, em Virgínia. De repente, para a sua empresa, que é focada em segurança da informação, aqui, Flórida, talvez, não é o melhor lugar. Então, essa questão é bastante importante. Aí é claro que você vai olhar no processo de internacionalização, se você vai começar do zero, se você vai fazer uma empresa construir, enfim, constituir, ou se você vai comprar uma empresa já existente. A JBS, grande empresa brasileira, é um case de internacionalização extremamente, tem uma presença muito forte nos Estados Unidos, adquiriu várias marcas americanas para entrar nesse mercado e tem realmente hoje uma referência de internacionalização nos Estados Unidos. Uma coisa, além da boa estratégia, o que é? A JBS é de Friboi, de carne, frango, Como vai? Tudo bem? E Principalmente nos Estados Unidos, né? nos Estados Unidos eles são muito fortes. Eles são são bastante. O que nós falamos, né, nos Estados Unidos é que pouca gente sabe, mas o Burger King é de um brasileiro, né, do Burger King. Então, nos Estados Unidos, quando você fala para o americano que o Burger King é de uma empresa do brasileiro, né, a Budweiser é da Ambev, que é brasileira com sueca, é Ambev, a Budweiser, belga. E belga é brasileira e Budweiser é a cerveja mais consumida nos Estados Unidos e é Brasil. Então, existem cases muito interessantes de internacionalização. Os bons parceiros, eles são muito importantes para o processo como um todo. Nos Estados Unidos existe uma cultura associativa muito forte. As empresas elas se associam às suas câmaras de comércio local. Cada cidade, não importa o tamanho dela, ela tem uma Chamber of Commerce da cidade. Existe uma cultura de você buscar essas entidades, existe de trabalhar junto, de utilizar essas entidades para que seja uma força junto ao governo. Existe algo chamado lobby. Né? Eu não sei se todo mundo conhece o conceito de lobby, mas lobby nos Estados Unidos é quando você pessoas trabalhando para influenciar políticas públicas junto com os senadores, congressos, das governamentais. Isso nos Estados Unidos é regulamentado. Então existem escritórios que fazem só isso, trabalham para isso em prol de alguma associação, enfim, alguma pessoa, alguma empresa, etc. No Brasil o lobby não é regulamentado. Como é que funciona? Hoje o que a gente chama de advocacy, que é as relações governamentais das empresas, que justamente fazem um pouco desse trabalho, mas não existe uma regulamentação do setor, então não existe clareza também de como esse trabalho é feito. As universidades são pontos fundamentais, principalmente para vários projetos, você tem coisa de pesquisa, etc., elas são fornecedores de conteúdo, elas são fornecedores de pessoas, então sempre é importante estar aliado, ter uma participação com a universidade e prestadores de serviço, claro, com experiência de mercado, né, parcerias, parceiros locais, buscar isso, não vai fazer isso sozinho, não acha que entenda de tudo e vai fazer a internacionalização sozinha, os prestadores de serviço são muito importantes para isso. Aqui, falando dos Estados Unidos, eles são a maior economia do mundo. O PIB da Califórnia é quase o PIB do Brasil. Então, assim, por que eu falei? Quando nós falamos de, eu vou vender para Estados Unidos, eu sou líder do mercado brasileiro e vou vender para Estados Unidos. As empresas têm que ter em mente que o PIB da Califórnia é quase o PIB do Brasil. Então, assim, por isso que eu volto. Estados Unidos é nicho, né? E tudo bem, mas de novo, uma pequena empresa pode abrir sua filial nos Estados Unidos. Nós vemos pequenas empresas de tecnologia, tem muitos 50 funcionários no Brasil,
quer abrir uma operação nos Estados Unidos, dá para fazer. De novo, a estratégia é importante. 2 dias para abrir empresa nos Estados Unidos, né? Imagina, mas eu preciso de $1 milhão? Não, precisa de $1 milhão. Você precisa ter uma operação, né? Eu preciso ser americano? Não, o estrangeiro pode abrir empresa nos Estados Unidos. Vocês, qualquer um pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. O que não significa que eu posso mudar para os Estados Unidos. São 2 coisas diferentes. Abrir uma empresa e operar uma empresa nos Estados Unidos não significa que você tenha um green card. Uma coisa não tem a ver, porque muita gente acha que vou abrir uma empresa nos Estados Unidos, vou pegar a minha família e vou me mudar. Isso acontece sim, mas tem um processo. Para você obter a questão de imigração, ou visto de trabalho, para que você trabalhe na sua empresa lá, é um processo paralelo, independente da abertura. Tem que fazer abertura, tem que entrar com a documentação, você tem que entregar um número X de pessoas americanas dentro da sua empresa, e aí você tem o visto de trabalho, que depois ele pode se converter assim no mercado. É o maior mercado consumidor do mundo. Que ótimo, com certeza vai ter alguém querendo o meu produto ou serviço. Todo mundo quer vender dos Estados Unidos. Então tem em mente que isso é uma realidade. É o maior mercado consumidor e, ao mesmo tempo, ele é, sim, né, um dos mais competitivos para você inserir qualquer tipo de produto ou serviço. Mas como o país é muito grande, o nicho, de novo, né, existe com certeza, se o seu produto ou serviço da empresa que for para lá é interessante, tem um apelo, foi feito esse estudo, com certeza ele tem lugar. Você só precisa trabalhar para achar aonde. É um dos países mais inovadores do mundo, então não pense que às vezes uma ideia, isso aconteceu ontem, estava sentada com uma empresa brasileira de tecnologia, muito interessante, com grandes clientes no Brasil. Eu falei para ele, qual que foi, e eles querem não vender nos Estados Unidos, estabelecer nos Estados Unidos, e começaram a falar da solução, porque a nossa solução é extremamente inovadora, o que nós temos no mercado brasileiro não existe, realmente integrador. Ótimo, você realmente viu o mercado americano, você fez o estudo, você entendeu, você tem certeza que não tem concorrente? Gente, é muito difícil hoje, né? Claro, existem ideias bastante inovadoras, mas você tem que ir muito a fundo para realmente dizer que não existe naquele mercado. E essa lição de casa, ela é fundamental. Porque mesmo que exista, o que eu falei para ele, eu falei assim, você tem que conhecer. Porque isso vai influenciar a sua estratégia de abordagem de cada uma das pessoas com quem você vai conversar lá para vender esse produto ou seu serviço. A infraestrutura logística é excelente, né? É uma infraestrutura logística muito diferente do que nós temos aqui no Brasil. Ela tem principalmente a parte de ferrovias, ela é extremamente, funciona muito bem, é boa, é grande, ocupa partes do país. O país é formado por vários portos, grandes portos em diversas localizações, então é uma infraestrutura logística muito boa. Só que não esqueça, os Estados Unidos é continental, como o Brasil. O Brasil é assim, os Estados Unidos é assim. Então, levar algo daqui para cá, a infraestrutura é muito boa. Isso aqui é bem longe. Nós estamos falando de um país de dimensões continentais. Onde os estados possuem regulamentações específicas. Então, às vezes, claro, existem leis federais, existem regulamentações federais, mas tem que se atentar por questões estaduais, o que é diferente do Brasil. As questões são muito nacionalizadas, diferente dos Estados Unidos, que os estados têm um poder maior sobre as regulamentações. Ou são menos controladas? São menos controladas. Enfim, depende muito, isso depende de estado para estado. Eu vou dar um exemplo, nós tivemos com um case de uma empresa de Limeira, aqui no interior de São Paulo, que faz adubação biológica, tem patente, desenvolvido com a Unesp, um produto que tem patente no Brasil, inovador, quer trabalhar, levar esse conceito de produto deles para os Estados Unidos. Só que o produto deles tem um processo muito específico. O produto deles não é um adubo, o produto deles é
é um composto que é jogado com adubo, que misturado com o adubo e jogado na lavoura, ele a raiz da planta resiste muito mais, enfim. Só para ter uma ideia da diferença dos estados. Nós fizemos uma pesquisa, tem estado que proíbe, porque você precisa de um tanque de adubo nas fazendas, para você poder fazer a mistura. Tem estado que proíbe isso. Não pode ter. Proibido. Você não pode fazer isso nas fazendas. E tem estado que incentiva, dá dinheiro, se você quiser fazer. Por quê? Tem estado que acredita que aquilo não é bom, e tem estado que olha aquela solução como uma questão ambiental, que é muito melhor, porque aquilo lá é muito mais, não é agressivo, não é químico, é natural. Então há incentivo do Estado para isso. Enfim, tem que estudar cada um. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pois é. Você mencionou na parte de das tecnologias, quando a gente quer entregar uma nova tecnologia, dá para fazer pesquisa, porque os Estados Unidos é um país inovador, etc. E tal. Com relação à mão de obra, eu não vejo tanto isso, né? Porque os Estados Unidos eles vêm buscar muita mão de obra no Brasil, inclusive eles têm. O governo americano tem um programa de pesquisa onde eles estão levando engenheiros do Brasil, etc. E tal. Então, isso só funciona na parte de produto, não de mão de obra? Não, também. O que acontece? O brasileiro, ele é reconhecidamente extremamente criativo. Então, assim, Capaz, né? Ele é criativo. As soluções do Brasil são muito bem vistas. Então, busca sim, eu tenho conhecimento de empresas que vêm buscar. Agora, você tem uma mão de obra bastante capacitada lá também. Então, especialmente na parte tecnológica, que é o meu campo, lá você tem a facilidade tecnológica por conta de, vamos por equipamento, né? Tecnologia em si. O que um software que custaria 1 milhão, lá eu compro com 200 mil. Né? Mas, como ela mesma falou, a flexibilidade do brasileiro facilita a utilização da tecnologia deles. Né? Então, por isso que eu fiquei um pouco deslocado, porque eu trabalho numa empresa que hoje é uma empresa em Atlanta, em Georgia. Né? E eu lidero uma equipe de desenvolvimento estando no Brasil. Então você pensa, poxa, um tupiniquim, né, negro, como vocês estavam falando, né? Eu vou falar um pouquinho depois a respeito. Mas, poxa, como que um cara do Brasil, de novo, lá eles têm o MIT, eles têm um monte de gente, mas por que então olhar o Brasil, né? Então você tem todo o conceito do americano ser mais narrow-minded, apesar de serem well-educated e etc e tal, né? Mas eles são muito narrow-minded, né? Então, Eu acho que é um excelente ponto, e eu acredito que tem sim, eu vejo trabalhando daqui, e o que eles falam é justamente flexibilidade e a criatividade do brasileiro. Né? Enfim, o que você pode fazer e construir as ideias, a geração de ideias. É bastante grande, e o brasileiro é admirado muito por causa disso. E tem muitos brasileiros, bastante no Vale do Silício, né, indústrias setoriais. A gente vê realmente muitos brasileiros trabalhando dentro das empresas. Né? Eles são uma mão de obra realmente bastante importante para as empresas, valorizadas dentro das empresas. E quando você fala que os Estados Unidos eles vão dar um tempo na parte de investimento, né, que você falou no começo, alguém perguntou, isso significa só na abertura de novos business, mas eles ainda vão continuar buscando, eles vão continuar headhunting aqui? Ou eles vão suspender a operação? Não, o que eu falei, como é que a gente sente? Eu vou dar um exemplo de um projeto que nós temos, que eu falo depois, que é assim, How to do Business and Invest in Brazil, que é uma publicação de como fazer negócios no Brasil, são guias, vários temas, e cada um esse aqui é de visto. How to obtain visas, how to understand IT law, enfim, tem vários. Isso aqui, quando eu falo que a gente é um termômetro, ano passado eu tive 25 mil visitas no site, downloads dessas publicações no site da Universidade. 25 mil. A procura disso, todos os dias eu recebi uma ligação de uma empresa brasileira querendo entender o Brasil. Todos os dias. Brasileira querendo entender o Brasil. Não. Americana querendo entender o Brasil. Boa parte americana. Esse ano, a nossa expectativa é que esse número de procura ele vai reduzir quase pela metade. Então, Já reduziu? Já reduziu e até o final do ano vai reduzir quase pela metade. Isso o que reflete? Isso é sintomático. Eu não tenho como fazer referência em relação à mão de obra, porque eu não tenho dado da mão de obra. Mas o sintoma que a gente reflete conversando com as empresas, eu não tenho empresa. Ano passado nós tivemos
acho que 12 delegações americanas de empresas dos Estados Unidos para o Brasil. Você não vê 2. Então, assim, isso é sintomático de um cenário que está mais retraído do que estava. Eu não sei realmente falar de mão de obra, mas as empresas, o que elas estavam eager, né, para entrar, para investir, elas estão segurando um pouco mais. Karina, mas não aconteceu o mesmo na época que o Lula ia ser eleito? Era um escândalo, era o comunismo chegando no Brasil, as empresas fugindo. Depois, durante o governo, foi quando as empresas mais lucraram. É cíclico. Aí agora que a Dilma é uma ameaça comunista, vai não sei o quê, vamos embora. Daqui a pouco está todo mundo de volta. É a sensação que eu tenho. Esse é outro, hein? O fio do mercado é outro. Eu acredito sim. O fio do mercado não é esse. Eu acho que é bem diferente da situação do Lula. Nós tínhamos o Lula gerou sim uma credibilidade que a Dilma não está passando. uma incerteza. Lula não tinha credibilidade Não, nenhuma. depois, não, O Lula era depois chamado dele. do sapo barbudo que vinha para implantar o comunismo, não tinha credibilidade Não, eu falei zero. errado. Ele construiu credibilidade. Ele construiu, mas assim, a percepção talvez um pouco é que a Dilma tenha não honrado, digamos assim, essa credibilidade que ele construiu. Mas eu acho que só questão Eu acho que tem uma questão cíclica, sim. Eu acho que tem épocas de eleição que realmente ela tem um impacto. A gente percebe cíclico, e isso vai vindo às vezes mais ou menos. Eu estou um pouco, estou com você, o sentimento da iniciativa privada é um pouco diferente do que é a Lula, sim. Eu senti que existe e tem, a expectativa é que volte, a gente não tem uma expectativa de que, nossa, vai mudar de vez. Eu acho que não é isso. Agora, realmente, esse movimento de empresas querendo sair, de executivos querendo sair do país, né? Isso, claro, sempre teve gente querendo ir, etc. Mas forte como está sendo agora, a gente, né, é um pouco diferente. Mas eu concordo que é uma coisa cíclica. Isso vai voltar, se a gente olhar na história, percebe que é cíclico e em momentos de eleição realmente ele tem essa queda. Só para eu entrar um pouquinho, eu sei que eu deixei muito tempo, vou passar isso aqui mais rápido, mas a questão da importância da cultura, que é o tema, né, aqui para falar no processo de internacionalização, no processo de contato, negociação com os americanos aqui, é mais uma forma para a gente ter, né, que já teve, conhece, sabe o que é a realidade de uma casa americana, da escola, da universidade, enfim, é algo que é muito importante, essa questão dos esportes. Quando a gente fala de esportes nos Estados Unidos, é isso aqui, coisa que a gente pouco conhece, né? Beisebol, hockey, o próprio futebol americano. Então, assim, existe uma cultura de esportes muito forte que não é como existe no Brasil, com esportes completamente diferentes. Isso é importante a gente pelo menos conhecer. Se você vai negociar, se você vai lidar, se você vai conversar com o americano, claro, não aqui, né? Se você está indo para lá, ou migrando, ou abrindo uma empresa, internacionalizando, é muito importante que você conheça, principalmente para essas famílias que estão migrando agora, abrindo uma empresa lá, essa vai ser a realidade dos seus filhos. Né? Dos filhos na Copa, eu tenho certeza que eles vão estar aí, porque eles estão se desenvolvendo muito bem no futebol. Está melhorando bastante, mas não é o esporte. Né? Tem mais para as meninas. Para a universidade, né, eles estão chamando as meninas. O que é o The American Way of Working? E aqui é importante no momento que você vai fazer qualquer negócio, ou negociação, ou lidar com o americano. E muitos brasileiros deixam isso, esquecem um pouco disso ou não conhecem, deixam um pouco de lado. Aqui eu coloquei o significado de algumas palavras, porque isso literalmente significa diferente para o brasileiro do que significa para o americano. Então, a questão do deadline, a questão da prioridade, a questão da importância do prazo. Eu cansei de ver, é muito comum ver uma negociação entre uma empresa brasileira e uma empresa americana, e aí ele vai falar assim, quando você pode me entregar o produto? Sexta-feira me entrega. Claro que muitas vezes acontece, o brasileiro tem dificuldade de cumprir prazo, a gente sabe, né? E ele está esperando, a expectativa dele é sexta. E se você não entregou, é muito sério. Para nós, 10 minutos de atraso não é atraso.
Para o americano, se você quer ser pontual, chega 10 minutos antes. Né? Então, isso é um different set of mind. Então, a questão da prioridade. Né? Aqui a gente coloquei essa questão do honesty, não é honesty por isso, mas é a questão do, se você falou uma coisa, nós temos essa tendência de falar uma coisa que a gente não tem certeza se a gente vai conseguir, a gente acha que vai, mas a gente se compromete e no final das contas não consegue cumprir. Isso, para os americanos, é uma questão de honestidade. Então, eu vejo muitas empresas brasileiras pecando, às vezes, numa negociação, por fazer isso. Né? Ou nós temos uma tendência de não ir direto ao ponto. O brasileiro não consegue, é muito difícil para o brasileiro, por ser esse povo receptivo, de falar não. E de ouvir não. Eles têm que vender treinamento. Então, Por isso vocês têm que vender muitos treinamentos. Porque, sabe por quê? Às vezes, o que acontece com o brasileiro acontece com o americano também, isso dos dois lados. Se vai para um país asiático, que a cultura é totalmente diferente, você estuda, você se prepara, porque você sabe que aquilo é diferente. Agora, entre aqui, você fala, não, mas é a mesma coisa, mas não é. Não é. Então, assim, essa questão do hard work, gente, isso é pesquisa. O americano, ele é mais produtivo que o brasileiro. Isso é fato. Agora, o que tem, enfim, ele é mais produtivo. Agora, o brasileiro normalmente trabalha até mais tarde. Ele trabalha até mais tarde e o americano começa muito cedo. É normal uma reunião na segunda-feira às 7 horas da manhã. Para nós, não é. Agora, para nós é muito normal a gente ficar até 8 horas no trabalho. Quando você faz essas colocações, você se baseia em segmentos específicos? Pode ser, assim, Eu não quero ser polêmico, eu só estou pegando as minhas não me baseio em experiências segmentos particulares. específicos, eu me baseio em vários segmentos. Claro que segmentos específicos têm particularidade, se cada empresa tem particularidade. O que eu estou falando aqui é de algo amplo, genérico e não de segmentos específicos. Uma coisa que eu, por exemplo, lunch. Eu já levei diversas delegações para os Estados Unidos, você coloca que tem almoço na agenda, qual que é a expectativa do almoço? Você sentar para almoçar. Né? O almoço nos Estados Unidos é um lanche, literalmente um sanduíche, muitas vezes comido durante uma reunião ou numa mesa de trabalho. Então, assim, Você chama lancha? bom, eu não falo realmente de um segmento específico, eu sei que tem particularidades até empresas, tem culturas diferentes. Agora, isso de forma genérica, né? Camila, você falou no horário que eles começam a trabalhar às 7. Quando tem, termina? Eu até ia fumar rápido. Eu estou falando que assim, não é que regra começar às 7, mas normalmente, por exemplo, quando a gente trabalha, eu faço missões, vou visitar empresas, etc., é normal você marcar reunião mais cedo. Só que termina mais cedo. O jantar do americano, por exemplo, é mais cedo que o nosso. Nós jantamos mais tarde, né? Então, Mais ou menos 6 horas, não é? Exato. Pode variar 5, 6, né? Mas, no geral, ele é mais cedo do que nós estamos acostumados aqui. Então, algumas coisas que, enfim, que você vai lidar, às vezes, voltando lá, ou lidar com pessoas. Aqui são algumas frases, e isso aqui eu peguei emprestado de uma apresentação que foi montada por um colega americano, que ele trabalha na questão cultural também, e ele estava me apresentando a apresentação dele, e eu pedi licença para pegar algumas frases do que ele tinha colocado para mim. Isso aqui é regra? Claro que não, né? A gente não pode generalizar jamais. Agora, isso é para entender como é que funciona a questão do ambiente de trabalho, de uma negociação. Eu tive 2 experiências aqui da própria FIA, em aulas falando de cross-culture, que foram 2 experiências muito interessantes. A primeira, o professor ele pediu, falando de uma empresa americana, um exemplo de uma empresa americana, e ele pediu para que os alunos escrevessem em transparência, que ele ia projetar, a resposta de um e-mail.
há uma questão. O cenário era o seguinte: a filial do Brasil não conseguiu cumprir o deadline de entrega de uma mercadoria que deveria chegar nos Estados Unidos. E você tinha, o seu chefe dos Estados Unidos, você tinha que responder ou mandar para ele e falar que realmente isso não ia chegar, explicar porquê, enfim. Você tinha que mandar um e-mail para avisar que isso não ia acontecer. Essa era a experiência. Todos os alunos escreveram, né, na transparência a resposta. E o que eu fiz, né, estou em cursão, aqui é international, então tem estrangeiros na sala e não é inglês. Os estrangeiros, não só americano, mas aí tinha de outras nacionalidades também, a diferença da resposta de um e-mail para explicar o problema era extremamente gritante. Era o brasileiro, ele começava o e-mail: oi, tudo bom? Como é que você vai? Seu dia? Tá bem? Ótimo. Eu queria lhe falar que teve um problema de tempo aqui em São Pedro, não foi justo, a gente teve problema de clima, o porto entrou em greve e, infelizmente, no final, a última frase do e-mail era: infelizmente não vai conseguir chegar. A maioria, gente, isso foi uma pesquisa de uma aula de 30 pessoas, dos brasileiros era basicamente a estrutura era a mesma. Dos estrangeiros, aí não só americano, porque tinha inglês, enfim, francês, na sala, a primeira coisa que ele falava assim, a primeira frase: não vamos conseguir entregar a mercadoria on time. Não vai conseguir entregar. E aí falava assim, olha, nem explicava o porquê, não. Ele já dava na segunda linha lá, e vamos fazer isso, tal, para entregar no prazo. Ele dava a solução. Então, foi assim, rápido. Né? Foi uma experiência, foi um exercício de sala que foi feito e realmente refletiu um pouco dessa diferença, e isso reflete nos negócios. Né? Aqui, outra experiência que eu tive também foi dos estrangeiros falando assim: o que significa, quando eles chegaram no Brasil para trabalhar, eles falaram assim: a gente não entendia o conceito do amigo no trabalho. Normalmente nós temos amigos e amigos no trabalho, formamos amigos no trabalho, né? E para eles é assim: não, amigo é uma coisa, você pode até ter, mas amigo é amigo. Normalmente você não tem amigos no trabalho. Isso, de novo, eu estou falando de forma geral porque tinha várias nacionalidades na sala, mas todos eles são da a gente não tem amigo no trabalho, né? Então, é isso, deixa eu dar mais do mas não é, claro, você não pode generalizar. É esse sentimento que eles se adaptaram muito rápido à cultura brasileira. Né? Já tinham, sim, se adaptaram e né, enfim, gostaram, gostam muito, porque é muito, enfim, é flexível, o ambiente realmente é bastante light, é diferente. Agora, eu tive uma outra experiência também, um outro caso, no caso familiar do meu primo, meu foi criado nos Estados Unidos, morou a praticamente a vida inteira lá e veio transferido como expatriado para o Brasil para fazer um programa de 1 ano, numa multinacional americana, que já trabalhava lá, e ele veio passar 1 ano, só que a cultura dele, todo o trabalho dele, sabe, tudo foi, tem contato com a brasileira, mas foi americana. E ele chegou, e o ambiente de trabalho dele aqui no Brasil, ele falou: isso aqui é uma maravilha. Ele falou: quando a gente chega, a gente toma café, fala de futebol, você não começa uma reunião vindo direto ao ponto. Para nós é uma coisa, se você vai perguntar como é que está a pessoa, falar alguma coisa, até é muito polite, assim, você começa com rapport, é normal, né? E para ele, aquilo, nossa, era divertido. Quando ele voltou para os Estados Unidos, estranhou horrores. Mas, isso também, uma coisa que a gente ouve, né, bastante, é o lessons learned. Né? É normal, principalmente nas multinacionais, as pessoas que a gente conhece também, falar de discutir os problemas para que isso seja resolvido no futuro. O que não significa que nós temos uma reticência grande brasileira de discutir problema, de falar não, de olhar para o problema, a gente sente mal, o brasileiro se magoa, né? Eu já ouvi isso, às vezes parece que não quis magoar a pessoa, mas a gente às vezes se sente ofendido ou magoado por uma coisa que foi falada de uma pessoa que tem um mindset direto. Né? Então, essa é uma diferença importante também. Bom, aqui só para finalizar, eu sei que a gente poderia ficar
mais ali. Mas só para a gente finalizar, como é que a Auchan trabalha com internacionalização de empresa, que são alguns números, essa apresentação vai estar disponível para vocês. São alguns números do Departamento de Comércio Exterior, do número de missões que nós fizemos, né, o projeto do How-To que eu mencionei, o número de americanos, enfim, os roadshows que a Auchan trabalha. E como é que a gente ajuda nos passos da internacionalização? O primeiro é conteúdo, é informação. Então, tanto o projeto como o Brasil, que a gente tem os guias de como investir no Brasil para o estrangeiro que está em inglês, nós temos o como investir e fazer negócio nos Estados Unidos para o brasileiro. Então, tem um projeto inverso. E nesse projeto tem uma parte que nós gostamos bastante, que é os guias estaduais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente acha que o brasileiro ele conhece pouco de outros estados americanos, da mesma forma que o americano só conhece Rio e São Paulo. Então, pois não. O que você notou de diferente assim, na cultura de negócios nas diferentes regiões e estados do Brasil? Do Brasil? Você teve essa experiência nas regiões ou você fica mais aqui em São Paulo? Eu tenho um pouco, eu vejo muito pelas regionais da Auchan. Eu fico mais locada aqui em São Paulo, viajo para as regionais, mas não com tanta frequência, né? Minhas viagens são mais para fora. Mas você vê, por exemplo, o pessoal do Nordeste é bastante expansivo. São Paulo é diferente, sim. Porque São Paulo já tem muito enraizado a questão de negócios. O pessoal de Salvador, por exemplo, a nossa regional de Salvador, ela não anda no mesmo passo que as outras, que as regionais do Sul. O choque é muito maior quando vai Não, pra lá. isso é estatística, é planejamento, assim, não adianta. Né? Eu sei que foi para nós, né, como o headquarter aqui, quando foi se abrir, entender o modelo de negócio é um pouco diferente. Tem um pace, né, time diferente. Dizer que na Bahia se joga basquete. Você arremessa a bola na cesta, ela cai no sábado. Essa é boa. Mas existe, acho que bem pelo time, às vezes. O pessoal do Nordeste também é bastante expansivo, tem, né, mas eu não sei, saberia me aprofundar muito mais nas regiões, até regiões que tem uma heritage, uma herança de outras culturas, né, como alemão, sul, então isso influencia também. Aqui são, essas publicações, gente, está disponível. Colocou o site, acho que não. Desculpa, faltou o site, porque todas as publicações são disponíveis no site para download. Então, qualquer empresa pode fazer download no site. Não filiada? Não, mesmo não filiadas. Qualquer empresa pode fazer download. Mas eu achei interessante a pergunta dela, mas a gente reparou outras diferenças, por exemplo, entre Rio, São Paulo, Rio Sul, Olha, tem, mas eu não saberia te posicionar. Enfim. O gaúcho prefere comprar lá mesmo. Tem um bairrismo, né? Eu acho que tem um bairrismo ali maior, enfim. Mas, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu, Santa Catarina, fui dar algumas palestras em Santa Catarina, e até a gente abriu a chance recentemente lá, os empresários é extremamente global, eles têm uma visão de globalização muito maior que Paraná, por exemplo. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa. Fica em Joinville. O Auchan fica em Joinville. É a única que não tem na capital, porque Joinville é a região industrial dos negócios. Então, e realmente tem essa característica de global das empresas, tipo sapato, isso foi em Uberlândia também. Uberlândia também. Está em Belo Horizonte e Uberlândia. Mas é mais. eu achei, não é mais, mas me surpreendeu no sul, porque é diferente de Porto Alegre, diferente do Paraná, em Joinville, né, as empresas elas têm uma abertura para o internacional muito maior, né, essa visão global muito maior que nos outros estados. Então essa foi uma diferença captada também. Como o outro próximo passo, né, assim, do que a gente chama de Trade Intelligence dentro da Auchan, que são projetos realmente voltados para a pesquisa de mercado, é para fazer aquele trabalho de pesquisa de mercado que eu falei, concorrente, cadeia, enfim, para ajudar empresas que querem abrir nos Estados Unidos, querem expandir seu negócio.
Então, a gente atende qualquer setor, literalmente, então desde projeto da adubação biológica, como eu citei, até nós estamos trabalhando com uma empresa de biquíni para abrir a loja deles nos Estados Unidos. Então, realmente vai de enfim, de basicamente qualquer segmento. O sourcing matchmaking, que é esse aqui é um pouco do preparo. Esse daqui é o processo de networking e reuniões, enfim, onde você encontra os parceiros, identifica o interesse, mapeia quem podem ser aqueles parceiros, desde universidades, entidades governamentais, até as empresas que possam ser as parceiras ou clientes da empresa. Então, existe um trabalho que a Unchan faz também isso. E aqui o Foreign Partner, ele é voltado para as empresas estrangeiras que ainda não estão no Brasil, mas querem abrir futuramente uma operação. Mas como eles ainda não estão aqui, é como se fosse uma associação, a Unchan, mas uma pré-associação, uma associação diferenciada só para empresas estrangeiras que não tem ainda aberta no Brasil. Aqui as missões comerciais, enfim, aqui tem novos números, não preciso passar, a Unchan faz diversas, aí desde 2009 foram 21 missões setoriais organizadas, então desde tecnologia, máquinas de ciência, vidas, enfim. Como missões tanto para levar empresas brasileiras que querem fazer negócios lá, como missões para capacitar as vezes empresas. A próxima missão, por exemplo, é uma missão de empreendedorismo, não é num setor específico, mas que vai acontecer em novembro. Ela vai levar empresários, executivos de pequenas e médias empresas, esse é o foco, para que eles possam se capacitar, olhando novos modelos de gestão, novas tecnologias, enfim. Né, nós vamos passar por diversas universidades, MIT, Garrison College, em Boston, e cases de sucesso de empresa, tanto empresa brasileira que se internacionalizou, quanto cases de branding nos Estados Unidos, enfim, tem uma agenda bastante completa no site do Unchan, tem mais as informações. Aqui são algumas visitas que nós fizemos aí recentemente. E existe também, na verdade, para algumas empresas, a missão tailor-made, que é uma missão customizada para uma empresa. Normalmente essa empresa ela tem que já ter um preparo para fazer aquela fase do sourcing, mapeamento de parceiros. A Unchan também ajuda e leva essas empresas para proporcionar um know-how diferenciado para essas empresas. Enfim, acho que é isso. Acho que o pessoal foi perguntando. Se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Meu contato. Então, de novo, é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para perguntas.